milionário presidente surpreende a mendiga negra de 12 anos que salvou um avião de cair. Maia tinha apenas 12 anos, mas o peso da vida nas ruas era muito mais pesado do que sua idade poderia sugerir. O sol já estava alto em São Paulo, iluminando os rostos apressados das pessoas que passavam, sem notar a menina de cabelos desgrenhados e roupas remendadas que se escondia em um canto, cuidando do irmão mais novo, Lucas. A cada dia, a busca por alimento tornava-se mais intensa. Eles precisavam de comida e de uma dose de sorte. Contudo, hoje, o destino tinha uma carta na manga. Enquanto Maia se movia rapidamente, uma sombra enorme cruzou o céu. Um avião se aproximava de forma errática, suas asas balançando perigosamente. Maia, olha! Gritou Lucas, horrorizado. Ela levantou o olhar, justo a tempo de ver o avião inclinar-se, prestes a despencar em direção à cidade. Em um lampejo, o instinto primal tomou conta dela. Era como se o tempo tivesse desacelerado e em segundos. Ela sabia que precisava agir. Seus olhos brilhavam com um misto de terror e determinação. Vamos, Lucas! Rápido! As palavras saíram como um sussurro feroz. No meio do pânico, Maia teve uma ideia. Com suas pernas pequenas, ela saltou e subiu em um dos bancos da praça, gritando para todos que escutassem. Usem os refletores! Olhem para o sol! Ele pode ver a luz! Sua voz era firme como um trovão. Surpreendentemente, algumas pessoas começaram a acompanhar sua ideia, levantando seus celulares e acendendo lanternas, criando um mar de luz no meio da tragédia. O avião, em um movimento desesperado, começou a ajustar a trajetória, desviando do impacto direto. Pneus rangendo, uma fumaça espessa se formou enquanto ele tocava o chão, mas não se despedaçava. Ele chegou a parar milagrosamente, mas não sem deixar marca. O silêncio tomou conta da praça e todos estavam paralisados, como se o tempo tivesse parado. Ao longe, um homem elegante em uma limusine. O presidente Julián, que trabalhava arduamente para manter sua imagem de milionário carismático, testemunhou o ato heróico da menina. Aquela criança salvou vidas hoje, pensou ele, maravilhado. A luz do sol refletia em seu carro, mas era a bravura de Maia, que realmente brilhava. Ela, uma menina de rua, havia se tornado a heroína inesperada do dia. O peso da vida que Julián carregava começou a se mesclar com a nova realidade que ela representava. Ele a observou. Uma conexão imediata surgindo entre eles, mesmo em meio ao caos. E em seu coração brotava uma curiosidade inquietante. Quem é essa menina? Refletiu. Uma opção ousada. Poderia mudar tudo. A ideia de adotá-la e ao irmão encheu seus pensamentos. Mas sombras do seu próprio passado começaram a se agitar em seu interior, fazendo-o hesitar. A vitória de Maia sobre o infortúnio poderia não apenas mudar suas vidas, mas também desvelar segredos que ninguém imagina. Ei, antes de... E já que você tá aqui, deixa esse like poderoso que ajuda muito o canal. Diga-me também nos comentários de que cidade você está vendo e o que você acha da história. Adoro interagir com cada um de vocês. Ah, e se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário postado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A conexão entre Julián e Maia parecia instantânea, um fio invisível piscando no ar. Mas antes que ele pudesse tomar uma decisão, um estrondo ecoou. O veículo do presidente, já parado, começou a tremer.
Uma explosão seguida de gritos cortou o ar. Uma nuvem de fumaça surgiu do outro lado da praça, onde um grupo de pessoas tentava ajudar os feridos. Maia e Lucas olharam em direção ao barulho, os olhos arregalados. — O que foi isso? Perguntou Lucas, a voz trêmula. O pânico voltou a reinar. O que estava acontecendo? Enquanto todos se viravam, Maia percebeu um homem vestido de preto que se movia na multidão, com um olhar determinado, mas com algo sombrio em sua expressão. Então, ele levantou um dispositivo, um controle remoto. Um nó se formou na garganta de Maia. — Lucas, corra! Gritou, puxando o irmão para longe. Mas a curiosidade manteve os olhos dela fixos no homem. Ele estava rindo, uma risada fria e distante. O caos se espalhou rapidamente. Um segundo dispositivo foi ativado e mais explosões ecoaram pela praça. As pessoas gritaram, correndo em todas as direções. O brilho dos celulares e lanternas se apagou, deixando apenas a escuridão e o caos. No que isso se transformou? Julian pensou, enquanto sua segurança se movia rapidamente na tentativa de proteger o presidente. Que possível ameaça é essa? Mas havia algo ali, uma verdade que ele ainda não compreendia. O homem de preto disparou para o lado, misturando-se à multidão e desaparecendo como uma sombra. O pânico crescendo e a adrenalina teimando em suas veias. Julian viu Maia e Lucas se afastarem, perdendo-se na confusão. — Ei! Esperem! Ele gritou, mas as crianças estavam longe demais. O presidente precisava agir. Suas pernas dispararam e ele correu em direção à direção em que os irmãos haviam ido. O coração pulsando com a adrenalina. Enquanto isso, Maia e Lucas se enfiaram entre as pessoas, ofegantes. Mas, de repente, uma mão agarrou o braço de Maia, o homem de preto. Ela se virou, o coração disparando. Você precisa vir comigo. Ele sussurrou, a urgência em sua voz a deixou paralisada. Eu não gosto do que vou fazer, mas é a única maneira de te salvar. Você precisa saber a verdade sobre quem você é. As palavras dele soaram como uma explosão em seu coração. O que você está falando? Sentiu seu corpo tremendo. Ela não era apenas uma menina de rua, uma mendiga desprezada. O que mais havia por trás da sua vida? O que ele sabia? A pergunta explode em sua mente, mas o homem começou a puxá-la. Julian se aproximava e viu, assustado, a cena se desenrolar. O homem de preto preso no comando, levando Maia. Seu instinto de proteção disparou. Largue-a! Gritou, sua voz cortando o caos ao seu redor. Mas Maia já estava hesitando, a mente uma tempestade de dúvidas e medos. Então o homem de preto sussurrou algo em seu ouvido. Uma verdade devastadora que a fez paralisar. Você está conectada a uma rede de pessoas que não imagina. Eles precisam de você. Ouvindo aquilo, os olhos de Maia se encheram de lágrimas. Não pode ser verdade, ela murmurou. A última explosão ecoou, fazendo todos gritar, mas o chão sob ela parecia desabar. Julian, agora mais perto, viu a expressão de Maia mudar. O que ela estava prestes a descobrir poderia não apenas mudar sua vida, mas também a vida de cada pessoa ao seu redor. Ela estava prestes a saber de um segredo obscuro que poderia alterar o destino de todos. O homem de preto olhou para Julian, um sorriso enigmático nos lábios. O que estava prestes a acontecer poderia levá-los a um abismo ou à redenção. E no fundo, a pergunta se instalou. Como isso mudaria tudo o que eles acreditavam ser verdade? Maia estava paralisada. As palavras do homem de preto giravam em sua mente como um redemoinho. Ela se sentia perdida, a adrenalina do momento misturando-se ao medo. Ao mesmo tempo, algo dentro dela queimava como um fósforo aceso. — O que você está dizendo? Ela perguntou,
sua voz pequena entre os gritos e a confusão em volta. Lucas, ainda segurando sua mão, olhava para ela com os olhos arregalados, buscando respostas que talvez ela também não tivesse. Então, o homem, percebendo a aproximação de Julia, apertou a mão dela. Você precisa decidir, Maia! Agora! A pressão de sua voz soou urgente, mas uma sombra de dúvida cruzou o rosto dela. O que ele queria dizer com quem você é? Ela não era só uma menina de rua. Ou era? Antes que pudesse pensar mais, o peso de uma mão familiar pousou em seu ombro. Maia! Julian surgiu, interrompendo a conversa tensa. Seus olhos brilhavam de preocupação. Deixe-a! O tom de sua voz era autoritário, mas ao mesmo tempo carregava uma pitada de medo. A presença do presidente parecia traçar uma linha na areia entre os mundos que agora estavam colidindo. O homem de preto hesitou, olhando entre Maia e Julian. Você não entende, presidente! Mas a frase ficou no ar, inacabada. Um espaço silencioso se formou, como uma bolha prestes a estourar. Ele se virou e, quase num movimento coreografado, ativou um dispositivo em seu pulso. O zumbido crescente preencheu o ar e uma luz estrondosa explodiu do aparelho, ofuscando a visão de todos. O que está acontecendo? Gritou um transeunte, enquanto as pessoas se espalhavam, tentando escapar da luz repentina. Maia ficou momentaneamente cega, quando de repente uma onda de calor a envolveu. E então, tudo escureceu. No eco do apagão, um grito se destacou. Maia! Era Lucas! Seu irmão! O coração de Maia disparou, a lembrança dele a puxando de volta. Mas a tensão no ar tinha mudado. Ela sentia isso. Com a pergunta ainda grudada em sua mente, ela buscou por Lucas e finalmente o encontrou. Mas ao olhar ao redor, uma cena de terror se desenrolava. No meio da confusão, figuras encapuzadas emergiram das sombras. Não eram pessoas comuns. Eles se moviam com uma precisão assustadora e uma intenção clara. O homem de preto foi subitamente cercado. É isso que você queria? Um deles rosnou, revelando um rosto que fazia o mundo parecer pequeno. Era alguém que Maia nunca esperaria ver ali. Alguém que tinha sido parte de sua vida, mas que ela acreditava estar longe pela eternidade. Sua mãe. Mãe? O grito escapuliu de seus lábios, um choque elétrico atravessando todo o seu corpo. Como assim ela estava ali? A figura diante dela tinha as mesmas características que Maia se lembrava, mas havia algo mais. Um olhar frio, uma determinação sem limites. Maia, você tem que vir comigo! Gritou a mulher, ignorando o caos que a cercava. Mas a resposta nunca chegou. Em um movimento swift, as figuras encapuzadas tomaram conta da cena. O homem de preto foi agarrado e, num instante, tudo parecia escorregar de volta ao normal. As explosões se tornaram passado e o único som que restou foi o eco distante dos gritos. Julian, perdido entre a confusão, olhou para Maia. Seu rosto pálido. O que? O que está acontecendo? Mas Maia estava em um estado de paralisia. Tudo o que ela conhecia estava se desmoronando ao seu redor. A verdade, o que o homem de preto havia dito, o que sua mãe estava fazendo ali. Tudo se transformou em um emaranhado de incertezas. As palavras de sua mãe reverberavam dentro dela. Você precisa saber a verdade sobre quem você é. O passado estava se tornando presente. E no meio de tudo isso, a vida que ela havia construído nas ruas começava a se desvanecer. Mai olhou para Julian. A conexão que eles compartilharam se desfez em meio à tensão. Eu não sei se posso confiar em você, em ninguém. O pânico a invadiu.
E com isso, um novo dilema se formava diante dela. Poderia ela acreditar naquela mulher que havia desaparecido de sua vida? Onde isso tudo a levaria? Antes que pudesse processar tudo, o homem de preto soltou uma verdade sombria que ecoou em sua mente. Ele sabia mais do que apenas o destino dela. O que mais ele escondeu? A pergunta pairou no ar, enquanto a trama da história se tornava ainda mais complexa. E a dúvida tomava conta de cada ação. O futuro de Maia e de Lucas estava prestes a desabrochar em um caminho cheio de mistérios e revelações. Mas qual seria o custo? Maia estava paralisada. As palavras do homem de preto giravam em sua mente como um redemoinho. Ela se sentia perdida. A adrenalina do momento misturando-se ao medo. Ao mesmo tempo, algo dentro dela queimava como um fósforo aceso. "O que você está dizendo?" ela perguntou, sua voz pequena entre os gritos e a confusão em volta. Lucas, ainda segurando sua mão, olhava para ela com os olhos arregalados, buscando respostas que talvez ela também não tivesse. O homem, percebendo a aproximação de Julian, apertou a mão dela. "Você precisa decidir, Maia! Agora!" A pressão de sua voz soou urgente, mas uma sombra de dúvida cruzou o rosto dela. O que ele queria dizer com "quem você é"? Antes que pudesse pensar mais, o peso de uma mão familiar pousou em seu ombro. "Maia!" Julian surgiu, interrompendo a conversa tensa. Seus olhos brilhavam de preocupação. "Deixa!" O tom de sua voz era autoritário, mas ao mesmo tempo carregava uma pitada de medo. A presença do presidente parecia traçar uma linha na areia entre os mundos que agora estavam colidindo. O homem de preto hesitou, olhando entre Maia e Julian. "Você não entende, presidente." Mas a frase ficou no ar, inacabada. De repente, um grito cortou o ar, agudo e desesperado. Um dos encapuzados, que havia emergido das sombras, avançou. Com um movimento rápido, ele ergueu uma arma. O som do disparo ecoou como um trovão, e o mundo de Maia parou. Não foi Julian que levou o tiro. Não foi o homem de preto. Foi Lucas! O corpo do irmão dela caiu no chão, como uma marionete com suas cordas cortadas. O silêncio subitamente se transformou em um grito coletivo da multidão, que explodiu em pânico. O coração de Maia disparou e o tempo pareceu desacelerar. Ela se lançou para frente, seus olhos grudados no corpo inerte de Lucas. "Não! Não!" gritou sua voz se quebrando sob o peso da dor. Julian reagiu, gritando ordens para sua segurança. Mas nada parecia aliviar a cena diante deles. Uma onda de pânico envolveu a praça. O homem de preto puxou Maia para longe, mas ela resistiu. Os gritos se misturavam ao barulho de passos apressados e correria. "Você precisa fugir! Agora!" ele dizia, mas nada importava. O mundo dela estava se despedaçando. "Maia, escute." O homem de preto a forçou a olhar nos seus olhos, que estavam cheios de um desespero que ela nunca tinha visto antes. "A verdade que você precisa saber. Isso não é só sobre você, é sobre eles." Mas Maia mal ouvia. Ela se ajoelhou ao lado de Lucas, que agora parecia tão pequeno. O brilho em seus olhos se apagava e o calor de sua mão já não estava ali. "Lucas, por favor, não me deixe." As palavras saíram com uma fragilidade que partiu seu coração. Enquanto isso, Julian lutava para controlar a situação. "Afastem-se! Fiquem em calma!" A voz dele ressoava, mas em meio ao caos,
poucos conseguiam ouvir. Então, de repente, a figura de sua mãe, com um olhar frio e determinado, cruzou a linha de visão de Maya. Maya, precisamos ir! Ela estava ali, tão próximo, mas ao mesmo tempo tão distante. A realidade dela se chocava com a imagem do irmão no chão. E então, o inesperado. O homem de preto, que parecia tão seguro, olhou em volta e hesitou. Eu não posso. Ele atingiu um ponto de quebra. E o medo que estava oculto em seu olhar se cristalizou em pânico. O que você fez? Você não deveria estar aqui. Ele olhou rapidamente para sua mãe, seus olhos cheios de terror. Eles estão vindo! A tensão aumentou. As figuras encapuzadas estavam se aproximando e o caos na praça se tornava uma tempestade incontrolável. O que ele quis dizer? O que mais Maya e Lucas estavam envolvidos? Tantas perguntas, mas nesse momento apenas um pensamento dominava a mente dela. Como tudo isso poderia ter acontecido tão rápido? Ela se sentia presa entre a dor e o desejo de entender a verdade. Mas o clima de intenções traiçoeiras estava no ar. As palavras de sua mãe ressoaram como um eco no fundo de sua mente, revelando uma conexão profunda que Maya nunca soubera. O que mais ela escondia? Maya, venha comigo, agora! A mãe gritou, e ao mesmo tempo o homem de preto se virou, revelando uma pequena chave noturna de um colar que reluzia em seu pescoço. A visão dela parou ali. Uma nova realidade estava prestes a ser revelada, e nesse momento tudo poderia mudar. Ah, lembre-se, se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todo, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário afixado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Maya estava paralisada. As palavras do homem de preto giravam em sua mente como um redemoinho. Ela se sentia perdida, a adrenalina do momento misturando-se ao medo. Ao mesmo tempo, algo dentro dela queimava como um fósforo aceso. "O que você está dizendo?" ela perguntou, sua voz pequena entre os gritos e a confusão em volta. Lucas, ainda segurando sua mão, olhava para ela com os olhos arregalados, buscando respostas que talvez ela também não tivesse. O homem, percebendo a aproximação de Julian, apertou a mão dela. "Você precisa decidir, Maya. Agora." A pressão de sua voz soou urgente, mas uma sombra de dúvida cruzou o rosto dela. O que ele queria dizer com "quem você é"? Antes que pudesse pensar mais, o peso de uma mão familiar pousou em seu ombro. "Maya!" Julian surgiu, interrompendo a conversa tensa. Seus olhos brilhavam de preocupação. "Deixe-a!" O tom de sua voz era autoritário, mas ao mesmo tempo carregava uma pitada de medo. A presença do presidente parecia traçar uma linha na areia entre os mundos que agora estavam colidindo. O homem de preto hesitou, olhando entre Maya e Julian. "Você não entende, presidente." Mas a frase ficou no ar, inacabada. De repente, um grito cortou o ar, agudo e desesperado. Um dos encapuzados, que havia emergido das sombras, avançou. Com um movimento rápido, ele ergueu uma arma. O som do disparo ecoou como um trovão. E o mundo de Maya parou. Não foi Julian que levou o tiro. Não foi o homem de peito. Foi Lucas! O corpo do irmão dela caiu no chão, como uma marionete com suas cordas cortadas.
O silêncio subitamente se transformou em um grito coletivo da multidão, que explodiu em pânico. O coração de Maia disparou e o tempo pareceu desacelerar. Ela se lançou para a frente, seus olhos grudados no corpo inerte de Lucas. Não! Não! Gritou, sua voz se quebrando sob o peso da dor. Julian reagiu, gritando ordens para sua segurança, mas nada parecia aliviar a cena diante deles. Uma onda de pânico envolveu a praça. O homem de preto puxou Maia para longe, mas ela resistiu. Os gritos se misturavam ao barulho de passos apressados e correria. Você precisa fugir. Agora, ele dizia, mas nada importava. O mundo dela estava se despedaçando. Maia, escute! O homem de preto a forçou a olhar nos seus olhos, que estavam cheios de um desespero que ela nunca tinha visto antes. A verdade que você precisa saber, isso não é só sobre você, é sobre eles. Mas Maia mal ouvia. Ela se ajoelhou ao lado de Lucas, que agora parecia tão pequeno. O brilho em seus olhos se apagava e o calor de sua mão já não estava ali. Lucas, por favor, não me deixe. As palavras saíram com uma fragilidade que partiu seu coração. Enquanto isso, Julian lutava para controlar a situação. Afastem-se! Fiquem em calma! A voz dele ressoava, mas em meio ao caos poucos conseguiam ouvir. Então, de repente, a figura de sua mãe, com um olhar frio e determinado, cruzou a linha de visão de Maia. Maia, precisamos ir! Ela estava ali, tão próximo, mas ao mesmo tempo tão distante. A realidade dela se chocava com a imagem do irmão no chão. E então, o inesperado, o homem de preto, que parecia tão seguro, olhou em volta e hesitou. Maia, eu não posso. Ele atingiu um ponto de quebra. E o medo que estava oculto em seu olhar se cristalizou em pânico. O que você fez? Você não deveria estar aqui. Ele olhou rapidamente para sua mãe, seus olhos cheios de terror. Eles estão vindo. A tensão aumentou. As figuras encapuzadas estavam se aproximando e o caos na praça se tornava uma tempestade incontrolável. O que ele quis dizer? O que mais Maia e Lucas estavam envolvidos? Tantas perguntas, mas nesse momento apenas um pensamento dominava a mente dela. Como tudo isso poderia ter acontecido tão rápido? Ela se sentia presa entre a dor e o desejo de entender a verdade. Mas o clima de intenções traiçoeiras estava no ar. As palavras de sua mãe ressoaram como um eco no fundo de sua mente, revelando uma conexão profunda que Maia nunca soubera. O que mais ela escondia? Maia, venha comigo! Agora! A mãe gritou, e ao mesmo tempo o homem de preto se virou, revelando uma pequena chave noturna de um colar que reluzia em seu pescoço. A visão dela parou ali. Uma nova realidade estava prestes a ser revelada, e nesse momento tudo poderia mudar. Diante de toda aquela confusão, um brilho intenso surgiu do colar do homem de preto e atingiu o céu, fazendo todos olharem para cima. Era uma... E nesse instante, os encapuzados recuaram, como se a luz os queimasse. Maia não sabia se deveria seguir a mãe ou o homem de preto. Mas quando a luz se intensificou, algo impressionante aconteceu. Cada pessoa na praça começou a desaparecer, como se fossem apagadas, uma a uma. Maia, não!
gritou Julian, lutando contra uma força invisível que parecia puxá-lo. O medo era palpável em seu rosto. E pela primeira vez, ele se mostrava vulnerável. E então, antes que ela pudesse entender o que estava acontecendo, a luz a envolveu também. Quando tudo se acalmou, Maya se viu em um lugar completamente diferente. Uma sala iluminada por uma luz suave. E ao seu redor havia papéis antigos e mapas. Silêncio. Mas não estava sozinha. Uma figura conhecida, mas estranha, apareceu diante dela. Uma versão mais velha de Lucas. Ele estava ali, mas seu olhar era penetrante e a expressão em seu rosto dizia mais do que 1000 palavras. Maya, você precisa saber a verdade. Nós não estamos sozinhos nesse jogo. E você é a chave para tudo isso. Maya sentiu a cabeça girar. O que estava acontecendo? A verdade era mais complicada do que parecia. E agora, a pergunta que queimava era: que jogo era esse? E qual era seu verdadeiro papel nele? Maya estava paralisada. As palavras do homem de preto giravam em sua mente como um redemoinho. Ela se sentia perdida, a adrenalina do momento misturando-se ao medo. Ao mesmo tempo, algo dentro dela queimava como um fósforo aceso. O que você está dizendo? Ela perguntou, sua voz pequena entre os gritos e a confusão. Olhava para ela com os olhos arregalados, buscando respostas que talvez ela também não tivesse. O homem, percebendo a aproximação de Julian, apertou a mão dela. Você precisa decidir, Maya. Agora! A pressão de sua voz soou urgente, mas uma sombra de dúvida cruzou o rosto dela. O que ele queria dizer com quem você é? Antes que pudesse pensar mais, o peso de uma mão familiar pousou em seu ombro. Maya! Julian surgiu, interrompendo a conversa tensa. Seus olhos brilhavam de preocupação. Deixa! O tom de sua voz era autoritário, mas ao mesmo tempo carregava uma pitada de medo. A presença do presidente parecia traçar uma linha na areia entre os mundos que agora estavam colidindo. O homem de preto hesitou, olhando entre Maya e Julian. Você não entende, presidente. Mas a frase ficou no ar, inacabada. De repente, um grito cortou o ar, agudo e desesperado. Um dos encapuzados, que havia emergido das sombras, avançou. Com um movimento rápido, ele ergueu uma arma. O som do disparo ecoou como um trovão e o mundo de Maya parou. Não foi Julian que levou o tiro. Não foi o homem de preto. Foi Lucas. O irmão dela caiu no chão, como uma marionete com suas cordas cortadas. O silêncio subitamente se transformou em um grito coletivo da multidão, que explodiu em pânico. O coração de Maya disparou e o tempo pareceu desacelerar. Ela se lançou para a frente, seus olhos grudados no corpo inerte de Lucas. Não! Não! Gritou, sua voz se quebrando sob o peso da dor. Julian reagiu, gritando ordens para sua segurança. Mas nada parecia aliviar a cena diante deles. Uma onda de pânico envolveu a praça. O homem de preto puxou Maya para longe, mas ela resistiu. Os gritos se misturavam ao barulho de passos apressados e correria. Você precisa fugir, agora! Ele dizia, mas nada importava. O mundo dela estava se despedaçando. Maya, escute! O homem de preto a forçou a olhar nos seus olhos, que estavam cheios de um desespero que ela nunca tinha visto antes. A verdade que você precisa saber. Isso não é só sobre você, é sobre eles. Mas Maya mal ouvia. Ela se ajoelhou ao lado de Lucas, que agora parecia tão pequeno.
O brilho em seus olhos se apagava e o calor de sua mão já não estava ali. Lucas, por favor, não me deixe. As palavras saíram com uma fragilidade que partiu seu coração. Enquanto isso, Julian lutava para controlar a situação. Afastem-se! Fiquem em calma! A voz dele ressoava, mas em meio ao caos poucos conseguiam ouvir. Então, de repente, a figura de sua mãe, com um olhar frio e determinado, cruzou a linha de visão de Maia. Maia, precisamos ir! Ela estava ali, tão próximo, mas ao mesmo tempo tão distante. A realidade dela se chocava com a imagem do irmão no chão. E então, o inesperado, o homem de preto que parecia tão seguro, olhou em volta e hesitou. Maia, eu não posso. Ele atingiu um ponto de quebra e o medo que estava oculto em seu olhar se cristalizou em pânico. O que você fez? Você não deveria estar aqui. Ele olhou rapidamente para sua mãe, seus olhos cheios de terror. Eles estão vindo. A tensão aumentou. As figuras encapuzadas estavam se aproximando. E o caos na praça se tornava uma tempestade incontrolável. O que ele quis dizer? O que mais Maia e Lucas estavam envolvidos? Tantas perguntas, mas nesse momento, apenas um pensamento dominava a mente dela. Como tudo isso poderia ter acontecido tão rápido? Ela se sentia presa entre a dor e o desejo de entender a verdade. Mas o clima de intenções traiçoeiras estava no ar. As palavras de sua mãe ressoaram como um eco no fundo de sua mente, revelando uma conexão profunda que Maia nunca soubera. O que mais ela escondia? Maia, venha comigo, agora! A mãe gritou, e ao mesmo tempo o homem de preto se virou, revelando uma pequena chave noturna de um colar que reluzia em seu pescoço. A visão dela parou ali. Uma nova realidade estava prestes a ser revelada, e nesse momento tudo poderia mudar. Subitamente, a sala onde estavam começou a desmoronar. O chão tremia e uma rachadura se abriu, engolindo tudo ao redor. Incontáveis segredos estavam prestes a serem revelados. Em meio ao caos, uma luz intensa refletiu de dentro do colar do homem de preto. Aquela luz pulsava, e o que parecia ser um simples colar agora se tornava uma porta para algo muito maior. Maia! Júlio gritou, tentando alcançar sua mão, mas a fissura se alargou, separando-os. O homem de preto sacudiu a cabeça, a expressão dele, agora, sombria. Isto é um jogo muito maior do que você imagina, Maia. Você faz parte de algo que nunca deveria acontecer. A luz se tornou uma explosão de cores e sons, e uma verdade chocante pairou no ar. Você nunca foi apenas uma menina de rua, Maia. Você é a herdeira de uma linhagem que muitos desejam destruir. A voz do homem de preto ressoou, e os olhos de Maia. Mas, Lucas, e eu? Ela balbuciou, enquanto a realidade de seu mundo desmoronava. Lucas não era quem você pensava que era. O homem respirou fundo, finalmente pronto para a revelação. Lucas é o filho perdido de uma profecia e você é a chave para impedir um cataclismo que pode destruir tudo. Aquela linha de sangue é a razão pela qual estamos aqui agora. O chão caiu sob eles, a luz ainda brilhando, prendendo Maia em uma corrente de emoções. Poderia isso ser verdade? Sua vida foi uma mentira? A dor pela perda de Lucas se misturava com a confusão. Você está errado! Ele é meu irmão! Ela gritou, um nó na garganta. Não! Maia, você precisa entender.
Eles já vêm. A realidade que você conhece nunca mais será a mesma. Um sacrifício será exigido, declarou o homem, enquanto a fissura começou a se fechar. Maia, com os olhos cheios de lágrimas, sentiu tudo ao seu redor estremecer. A cada palavra, sua vida se tornava um quebra-cabeça ainda mais complicado. E enquanto a luz se fortalecia, o que um dia pareceu ser simples, agora se transformava em uma nova e aterrorizante verdade. Que naquela hora, uma decisão deveria ser tomada. Quem ela realmente era? E a pergunta lampejou. A história que conhecia estava prestes a mudar para sempre? Maia estava paralisada. As palavras do homem de preto giravam em sua mente como um redemoinho. Ela se sentia perdida, a adrenalina do momento misturando-se ao medo. Ao mesmo tempo, algo dentro dela queimava como um fósforo aceso. "O que você está dizendo?" ela perguntou, sua voz pequena entre os gritos e a confusão em volta. Lucas, ainda segurando sua mão, olhava para ela com os olhos arregalados, buscando respostas que talvez ela também não tivesse. O homem, percebendo a aproximação de Julian, apertou a mão dela. "Você precisa decidir, Maia. Agora!" A pressão de sua voz soou urgente, mas uma sombra de dúvida cruzou o rosto dela. O que ele queria dizer com quem você é? Antes que pudesse pensar mais, o peso de uma mão familiar pousou em seu ombro. "Maia!" Julian surgiu, interrompendo a conversa tensa. Seus olhos brilhavam de preocupação. "Deixa!" O tom de sua voz era autoritário, mas ao mesmo tempo carregava uma pitada de medo. A presença do presidente parecia traçar uma linha na areia entre os mundos que agora estavam colidindo. O homem de preto hesitou, olhando entre Maia e Julian. "Você não entende, presidente." Mas a frase ficou no ar, inacabada. De repente, um grito cortou o ar, agudo e desesperado. Um dos encapuzados que havia emergido das sombras avançou. Com um movimento rápido, ele ergueu uma arma. O som do disparo ecoou como um trovão e o mundo de Maia parou. Não foi Julian que levou o tiro. Não foi o homem de preto. Foi Lucas. O corpo do irmão dela caiu no chão, como uma marionete com suas cordas cortadas. O silêncio subitamente se transformou em um grito coletivo da multidão, que explodiu em pânico. O coração de Maia disparou e o tempo parecia desacelerar. Ela se lançou para frente, seus olhos grudados no corpo inerte de Lucas. "Não! Não!" gritou, sua voz se quebrando sob o peso da dor. Julian reagiu, gritando ordens para sua segurança, mas nada parecia aliviar a cena diante deles. Uma onda de pânico envolveu a praça. O homem de preto puxou Maia para longe, mas ela resistia. Os gritos se misturavam ao barulho de passos apressados e correria. "Você precisa fugir! Agora!" ele dizia, mas nada importava. O mundo dela estava se despedaçando. "Maia, escute!" O homem de preto a forçou a olhar nos seus olhos, que estavam cheios de desespero. "A verdade que você precisa saber, isso não é só sobre você. É sobre eles." Mas Maia mal ouvia. Ela se ajoelhou ao lado de Lucas, que agora parecia tão pequeno. O brilho em seus olhos se apagava e o calor de sua mão já não estava ali. "Lucas, por favor, não me deixe." As palavras saíram com uma fragilidade que partiu seu coração. Enquanto isso, Julian lutava para controlar a situação. "Afastem-se! Fiquem em calma!" A voz dele ressoava, mas em meio ao caos, poucos conseguiam ouvir. Então, de repente, a figura de sua mãe, com um olhar frio e determinado, cruzou a linha de visão de Maia. "Maia, precisamos ir." Ela estava ali, tão próximo, mas ao mesmo tempo tão distante. E então o inesperado. O homem de preto, que parecia tão seguro, olhou em volta e hesitou. "Maia, eu não posso!" Ele atingiu um
ponto de quebra, e o medo que estava oculto em seu olhar se cristalizou em pânico. O que você fez? Você não deveria estar aqui. Ele olhou rápido para sua mãe, seus olhos cheios de terror. Eles estão vindo! A tensão aumentou, as figuras encapuzadas estavam se aproximando e o caos na praça se tornava uma tempestade incontrolável. O que ele quis dizer? O que mais Maia e Lucas estavam envolvidos? Tantas perguntas, mas nesse momento, apenas um pensamento dominava a mente dela. Como tudo isso poderia ter acontecido tão rápido? A luz do colar do homem de preto começou a brilhar intensamente, iluminando a cena ao redor. Então, sem aviso, uma explosão irrompeu do nada, envolta em fumaça e gritos de horror. Maia se viu sendo empurrada para trás. O choque a fez perder o equilíbrio. E quando conseguiu se reerguer, estava em um lugar totalmente diferente. Ela e Julian estavam agora em uma sala escura. Somente o colar do homem de preto brilhava, mas algo era diferente. A fisionomia de Julian estava mudada. Algo sinistro brilhava em seu olhar. O quê? O que está acontecendo? Maia balbuciou confusa. A sala estava cheia de mapas e símbolos desconhecidos. E uma sensação de familiaridade a envolvia, como se ela já tivesse estado ali antes. Maia, é hora de você saber a verdade, Julian disse, sua voz agora baixa e intensa. A forma como ele pronunciou seu nome fez seu coração acelerar, mas pela razão errada. Você está mais conectada a tudo isso do que imagina. Conectada? Eu sou apenas uma garota. E que verdade é essa? Ela gritou, mas ao olhar para ele, algo parecia se romper dentro dela. As palavras de outro tempo ecoavam na sua mente, mas Julian continuava impassível. Você é a última guardiã do nosso legado, da nossa linhagem. E existem aqueles que vão a qualquer custo atrás de você. Mas e Lucas? Ele é meu irmão. Ele estava aqui. Eu vi. Ela mal conseguia concluir a frase. As lágrimas escorriam e a dor era insuportável. Julian avançou mais perto, o brilho em seus olhos ganhando uma intensidade perturbadora. Lucas não é o que pensa. Nunca foi. Suas palavras cortaram o ar como uma faca. Ele não é seu irmão de sangue, Maia. Ele é de outra linha. Uma linha que vai contra o que você representa. Maia sentiu seu mundo desmoronar. O que estava acontecendo? Ela tremia. Você está mentindo. Não pode ser. A confusão tomou conta. O homem de preto estava ali, observando tudo em silêncio. Seus olhos agora refletindo uma preocupação imensa. Você precisa decidir, Maia, ele repetiu, voltando sua atenção para a jovem. A guerra está prestes a começar e as escolhas que você fizer agora determinarão quem você é. A verdade é que Lucas, ele é uma ameaça. Ele tem um destino que vai muito além do que você conhece. E aqueles que desejam seu poder estão prontos para atacar a qualquer momento. O chão dela parecia desabar sob seus pés. As revelações giravam em sua cabeça e tudo ilustrava uma traição em cada esquina. Você precisa escolher ficar aqui e lutar, ou seguir em frente e descobrir a verdade que foi escondida de você. Mas saiba, uma escolha errada pode custar não apenas sua vida, mas o futuro de todos. Maia sentiu um nó se formar em sua garganta. Então, assim que tentou processar isso tudo, a luz do colar do homem de preto piscou, tão brilhante que ofuscou seus sentidos. A dor, a mágoa, a incerteza,
Tudo se juntava em um único momento que parecia eterno. E com isso, a única coisa que podia fazer era olhar para Julian, esperando que o próximo movimento revelasse o que realmente estava por trás de cada mentira que a cercava. Maia estava paralisada. As palavras do homem de preto giravam em sua mente como um redemoinho. O que você está dizendo? Ela perguntou, a voz trêmula. Precisamos agir rápido. Julian insistiu, seus olhos se movendo de Maia para o homem de preto. Estão vindo. Não podemos ficar aqui por muito tempo. Mas antes que alguém pudesse reagir, a sala começou a tremer. As paredes vibraram e uma fissura se abriu no chão, como se a terra estivesse se partindo. O que está acontecendo? Maia gritou, sentindo o medo crescer. O homem de preto lançou um olhar preocupado, sua fisionomia mostrando que a situação era mais crítica do que parecia. Eles não devem nos encontrar aqui, sussurrou ele, erguendo a mão como se pudesse barrar a violência do que estava acontecendo. Era uma cena caótica. Os sons de passos pesados se aproximando a cada segundo, como um exército prestes a invadir. Era palpável a urgência no ar e tudo começou a parecer um sonho ruim. Vamos sair agora! Julian gritou, agarrando Maia pelo braço e puxando-a em direção à porta que se formara no meio da sala. Mas, deslocando-se para escapar, algo inesperado aconteceu. De repente, alguém apareceu entre eles. Era uma mulher com uma aura poderosa que bloqueava o caminho, seus olhos brilhando como brasas. Maia, disse ela, e o mundo pareceu parar. A voz era familiar e grave. Era sua mãe, mas não a imagem que ela se lembrava. Aquela era uma versão dela imponente e cercada de um mistério que a deixava ainda mais distante. Você não pode ir. O destino de todos depende de você ficar. Os olhos de Maia se arregalaram. Mãe? Por que você está aqui? E quem é essa mulher? Ela apontou para a estranha, buscando respostas que não chegavam. O homem de preto parecia se preparar para agir. Mas a mulher o deteve com um gesto. Você não sabe, Maia! Nem você, Julian! Eles estão em toda parte. E eles não vão hesitar em atacar. Esta mulher é a chave. E você estaria se unindo a algo que seria irreversível. Uma batalha que é muito mais profunda do que você imagina. Batalha? Que batalha? Perguntou Maia, o coração acelerando, agora em um conflito não só no espaço, mas em sua mente. O homem de preto parecia tenso, seu olhar fixo na mulher que se segurava firme em seu lugar. Maia, você é a última esperança. Aqueles que vêm conseguirão e destruirão, mas... A mulher hesitou, o silêncio se estendendo. Eu sou uma traidora e por isso eles querem me encontrar. Você precisa saber a verdade. O colar não é só uma relíquia. Ele esconde um poder que pode ser libertado. Mas essa libertação dependerá do seu coração e do sacrifício que você está disposta a fazer. Um choque percorreu o corpo de Maia. Uma conexão dela com o colar estava prestes a se revelar. Ela não era só uma vítima. Mas antes que pudesse responder, o chão se abriu ainda mais, engolindo parte da sala, e uma onda de calor os envolveu. A mulher sorriu de forma enigmática, antes de saltar em direção à fissura, sem aviso. Mãe, não! Gritou Maia, mas foi tarde demais. A figura dela desapareceu nas sombras, deixando um vazio imenso. A trepidação que antes era uma variação do chão se transformou em um grito ensurdecedor
o barulho horripilante de algo quebrando. E então, a luz do colar começou a pulsar cada vez mais rápido. Agora, com a mulher desaparecida e apenas a sombra se aproximando, Maia sentiu a verdade do que o homem de preto havia dito se instalar em sua mente. Afinal, quem eu realmente sou? Ela sussurrou, o pânico substituindo aos poucos a confusão. A resposta estava próxima, mas a forma como a sala aos poucos desmoronava tornou tudo mais urgente. O homem de preto segurou o colar antes que pudesse cair. É mais poderosa do que sabe, mas cada um de nós tem um papel a desempenhar e uma escolha a fazer. Os passos tornaram-se mais altos, mais rápidos, e em meio ao caos, o que antes parecia uma luta entre a verdade e a traição ficou ainda mais complicado. Você deve decidir o que você fará. E a pergunta ecoou no vazio, enquanto Maia olhava para a fissura que parecia se abrir, levando-os junto com todos os segredos que até então eram ocultos. Assim, o peso das decisões que deveria fazer pairava no ar, enquanto eles estavam à beira de uma nova realidade. O futuro deles dependia de suas escolhas. Seriam as consequências dessa reviravolta? A verdade estava prestes a ser revelada. Mas a que custo? Enquanto a luz do colar começava a pulsar, a sala à sua volta tremeu de novo. Era como se o espaço estivesse se contorcendo. E a fissura no chão crescia a cada instante. Maia olhou para Julián e uma onda de pânico a invadiu. O que estava acontecendo? Os murmúrios? As vozes misturadas? Tudo parecia se perder no eco de um caos prestes a se desfazer. Precisamos ir, agora! Gritou Julián, puxando Maia pela mão. Ela hesitou, mas quando olhou de novo para o homem de preto, viu uma expressão de total entrega em seu rosto. Ele parecia angustiado, como se estivesse se preparando para algo maior. Eu farei o que for preciso, ele disse. E com essas palavras, uma intensidade brotou de seu interior. Mas antes que pudessem se mover, uma explosão de luz tomou conta do ambiente. Uma onda de energia os envolveu, e tudo ao redor começou a se desvanecer como se estivesse sendo apagado. Maia sentiu o colar vibrar em seu pescoço, e então tudo desapareceu em um estalo. Ela se viu em um espaço diferente. Era escuro, mas com sombras dançantes ao seu redor. O clima estava pesado. Uma névoa espessa tornava a visão turva. Olhando para os lados, percebeu que estava sozinha. O coração quase saiu pela boca. Julián, o homem de preto! Onde estavam? O quê? Ela murmurou, mas a voz ecoou em um silêncio esmagador. De repente, uma figura emergiu das sombras. Era uma mulher, familiar, mas também estranha. Ao se aproximar, a verdade bateu como um raio em seu cérebro. Era sua mãe, mas havia algo a mais, algo complexo na expressão dela. Maia, a mulher falou, sua voz ressoando como um eco. Eu não esperava que você tivesse que passar por isso. Mas o que está prestes a acontecer é crucial. Mãe! Maia gritou, os olhos cheios de esperança e confusão. Você está viva? Como isso é possível? A mulher se aproximou. Uma tensão no ar. Isso não importa agora. O que importa é que você precisa saber a verdade sobre você e sua linhagem. Linhagem? O que você está falando? Maia estava tão próxima de entender, mas a cada resposta, novas perguntas surgiam. Lucas, ele! Lucas não é o que você pensa. Ele faz parte do plano que quase nos destruiu.
Você precisa entender que existem forças maiores em jogo. E eles estão caçando você. Cada palavra da mãe parecia pesada, quase carregada de uma expectativa angustiante. Uma lembrança invadiu a mente de Maia. O homem de preto. Ele disse que eu sou a chave. A chave para o quê? A realidade estava desmoronando em fragmentos e ela não sabia o que era verdade. Ele não pode lhe dizer isso agora. Mas a verdade é, você não é a única. Existem mais como você, mais chaves, e isso é o que eles querem. As palavras da mãe reverberaram como um aviso. E justo quando entendia, a sala começou a tremer de novo e as sombras ficaram mais densas. E então uma mudança drástica. Um grito ecoou. Maia! A voz de Julian, urgente, cortou o ar. Eles estão atrás de você! E antes que ela pudesse reagir, a mulher que era sua mãe se transformou diante de seus olhos. Sua forma se contorcendo e mudando até se tornar a figura do homem de preto. Mãe, não! Maia gritou, mas a transformação foi completa. Você estava com ele o tempo todo? O coração dela parecia ter parado. A traição a golpeou como um soco no estômago. Era hora de revelações, ele disse agora na voz da mãe. Um sorriso enigmático nos lábios. Você é mais poderosa do que imagina, Maia. E estive aqui o tempo todo para garantir que você se tornasse o que deveria ser. Maia ficou sem palavras. Desespero se instalou. Você está mentindo! Essa não pode ser a verdade! Mas a protagonista da sua própria história, a menina que havia salvado vidas, agora estava prestes a ser arrastada para uma tragédia que nunca imaginou. Ou o colar pulsando em seu pescoço, a sala desmoronando e revelações chocantes surgindo. Tudo que até então segurava a narrativa começou a se romper e, ao fechar os olhos, uma pergunta ecoou. Até onde iria para descobrir a verdade? Maia estava em choque. As palavras do homem de preto ecoavam em sua mente, enquanto a cena ao seu redor se transformava em um pesadelo. Ela olhou para a figura que havia se tornado sua mãe, agora revelando o lado sombrio, o coração acelerando e a respiração pesada. Você me traiu! Como pôde? Sua voz estava em meio a lágrimas e raiva. Não faça isso, Maia! A mulher disse, sua voz enfrentando a nova realidade. Eu fiz isso por você, para protegê-la. Há um poder que você ainda não entende. Algo vital que está prestes a ser liberado. As sombras na sala começaram a se agitar, como se respondessem à tensão crescente. O chão tremia sob seus pés, e os gemidos distantes da batalha ecoavam ao redor. O homem de preto, com um olhar desesperado, olhou de Maia para sua mãe. Você precisa se decidir. O que você vai fazer? O futuro depende de você! Os mínimos detalhes começaram a se sobressair. As gotas de suor na testa do homem. O frisson nas mãos de Julian enquanto ele se preparava para agir. A sombra de seus medos refletida nas paredes em ruínas. Maia, confia em mim! Ele solicitou, a fé em sua voz inflamando as esperanças dela. Mas a dor de seu irmão, a verdade sobre Lucas, tudo isso apertava em seu coração. Eu não quero mais escolher! Gritou! O desespero transparecendo em cada palavra. Por que isso está acontecendo? Por que eu? E naquele momento, algo dentro do colar começou a brilhar intensamente, aquecendo seu pescoço. As paredes pareciam inclinar-se e uma onda de luz envolveu Maia, levando-a a um espaço vazio e sem fim. Ela se viu diante de um espelho, refletindo não apenas sua imagem, mas uma variedade de possibilidades. O que poderia ser? Quem realmente era? Você é a guardiã da linhagem. Ecoou uma voz de todas as direções.
E o poder que reside em você é maior do que você pode imaginar. Porém, será preciso fazer um sacrifício. O que você está disposta a perder? Imagens de sua vida apareceram. Lucas rindo, os dias nas ruas, os momentos em que ela se sentiu forte. Uma lágrima desceu pelo seu rosto. Ela era mais do que uma sobrevivente. Era uma líder. O espelho se quebrou e, com isso, ela percebeu que precisava enfrentar a verdade sobre quem era. Precisava deixá-la, libertá-la. Então, finalmente, Maya respirou fundo. Eu vou lutar. Não posso permitir que isso aconteça com outras pessoas. A declaração jorrou do fundo de seu coração. Uma determinação que ofuscou seu medo. E logo após sua afirmação, a luz do colar explodiu, envolvendo em um brilho radiante. Quando a luz subiu, ela se sentiu renovada. O peso da confusão e da dor se dissipou. Voltou à sala onde a batalha se desenrolava. Estou pronta! Gritou, e uma onda de poder fluiu através dela, como se as energias primordiais do mundo convergissem em sua luz. As sombras hesitaram, e a figura de sua mãe começou a encolher. Maya! Ela gritou, um misto de desespero e perda, enquanto tentava puxar a energia para si. Mas Maya, agora ciente da verdade, liberou todo o seu poder. Sentindo luz e força correrem por suas veias. Mãe, eu não sou mais sua marionete! A declaração ecoou, e com um movimento de mão, os monstros esperados foram derrotados, levados pela luz. As sombras se dissiparam, e um silêncio pesado tomou conta do espaço. Julian e o homem de preto trocaram olhares de espanto. Ela olhou ao entorno, cada um atônito com a cena. Essa foi só uma batalha, não a guerra, disse, respirando fundo. Ao seu redor, tudo o que conhecia estava em transformação. Nunca mais seria a mesma. Mas a vida estava cheia de incertezas. O futuro ainda se desenhava nebuloso. E o que significava ser a chave permanecia uma interrogação angustiante. Com um coração quente e a determinação nova a queimá-la, Maya moveu-se para a frente, determinada a descobrir seu verdadeiro destino. Então, enquanto a silhueta da nova realidade se formava, ela sentiu que esse era apenas o começo. Ei! Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão do like agora para alimentar o algoritmo e apoiar nosso trabalho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E não perca tempo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desenlace incrível. Este é o momento de demonstrar seu apoio e juntar-se à nossa comunidade Super X.